Lula faz churrasco para ministros do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes compareceram na reunião do petista. Nessa sexta-feira, dia 26, a dupla chegou acompanhada do Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, aquele que estava lá na reunião com as lideranças do MST, o movimento terrorista, que a gente está acostumado a falar aqui todos os dias, né? E ele se aposentou desde abril, mas foi nomeado por Lula em 2006. Além dos magistrados do Supremo Tribunal Federal, funcionários do alto escalão do governo também participaram do churrasco. Na lista, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, e quem mais? Lideranças e aliados do petista na Câmara e no Senado. Aí eu queria saber, para você, essa vai direto no seu colo, Tomé. Existe uma aliança entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal que a gente não sabe, que não está nos autos, meu querido? É visível para todos nós que há uma interação muito grande entre eles, né? Nunca foi segredo para ninguém. Agora, o que mais me impressiona é nesse momento a qual o presidente Lula está para indicar mais uma pessoa para o Supremo Tribunal Federal, que claramente a intenção dele é indicar o seu advogado, ele fazer um churrasco chamando a turma toda ali para poder conversar. Eu acho que isso é um desrespeito com a nação brasileira. Se realmente essa indicação ela acabar se tornando uma indicação viável, eu fico pensando em qual Brasil nós estamos vivendo. Aliás, em qual Brasil nós já estamos vivendo faz tempo, né? O Brasil da impunidade, o Brasil do desrespeito, o Brasil onde a direita pouco pode se colocar e a esquerda pode falar tudo o que eles querem. Nós percebemos decisões sendo tomadas do Supremo Tribunal Federal já há muito tempo que desagradam muito grande parte do eleitor brasileiro. E esse churrasco ele mostra mais uma vez que há sim, com certeza, né, uma facilidade de comunicação para que eles possam colocar as pessoas que são convenientes a eles próximas. E a gente vê o Brasil que nós vemos hoje, que é o Brasil que ninguém mais aguenta viver. Eu quero aproveitar o embalo matinal, Adriles. Você, péssimo de rinite, está com o nariz mais vermelho que do palhaço do Patati Patatá. O Brasil está adoecido e eu acompanho. Você acompanha. Eu sinto as dores da República. As dores republicanas. Ele está sentindo dor desde o golpe de 1889. Estou somatizando as dores da República. O Brasil está constipado. Eu queria pegar o que o Tomé falou e trazer para o Adriles o seguinte. Adriles, a gente tem que normalizar uma coisa para nossa audiência, para despreocupar a nossa audiência. Críticas acerbas e assertivas ao Supremo Tribunal Federal e ao TSE não é ataque. Não. Vamos nos acostumar com essa ideia e vamos transmitir essa ideia todos os dias, porque a esquerda tem prosperado na manipulação semântica perniciosa. Agora eu vou traduzir, né? A esquerda tem prosperado em trabalhar da seguinte forma: qualquer crítica é ataque. E, portanto, antidemocrático. Não, a questão não é só subjetiva, a questão é semântica e objetiva. Qual que é a minha câmera, meu Deus? A questão é semântica e objetiva. O que é? A crítica legítima que se constrói a qualquer ente da República, a qualquer ente da Federação, a qualquer ente dos poderes constituídos da nação, é exatamente o sedimento da democracia. Você criticar o ministro pela sua ação que pode estar conspurcando as instituições não é atacar a instituição. Só que, eventualmente, esse tipo de reinterpretação semântica que coloca a crítica como um ataque está levando gente para cadeia, está fazendo com que as pessoas sejam censuradas, sejam processadas, sejam acusadas e sejam censuradas sem saber por que estão sendo acusadas. Ou seja, existe uma questão kafkiana aí. A pessoa que se coloca ao lado da democracia, como defensora da democracia, está solapando a democracia, censurando previamente, prendendo previamente, sem o legítimo devido processo. Ou seja, você criticar o Alexandre de Moraes, você criticar o Gilmar Mendes ou o Lewandowski, você pode até criticar por que eles estão fazendo um churrasco. Existe, aparentemente, um conluio para se construir uma espécie de ditadura subliminar de uma opinião só. A gente já tem o Teatro das Tesouras, o Gilmar Mendes foi escolhido pelo Fernando Henrique, o Lewandowski pelo Lula, pela Dilma, se eu não me engano, e eventualmente o Alexandre pelo Michel Temer, mas se coaduna a esse Teatro das Tesouras, que eventualmente, ao que parece, está solapando e massacrando e perseguindo
todo ente de uma direita conservadora, quer seja liberal, quer seja bolsonarista, quer seja o que for. Exatamente por críticas acerbas que eram feitas ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, por exemplo, há emissoras, há empresas de comunicação que sequer tocam no nome do Alexandre de Moraes. Isso é uma censura prévia, interna, internalizada. E aí, quando acontece uma coisa dessa, isso sim é um ataque frontal à democracia. Se você legitima a autocensura, se você legitima o medo, isso quer dizer que a gente vive numa ditadura subliminar. E a gente está vendo esse churrasco, esses encontros, não tem nada de legal nisso, mas é imoral. Quando você tem uma aproximação indevida entre pessoas do Supremo, que, como disse o Tomé Abduch, estão solapando a democracia, estão, de certa forma, atropelando as leis, que estão caçando pessoas, perseguindo pessoas, prendendo pessoas, censurando pessoas, sem uma determinação específica, criando tipificações criminais que não existem no Código Penal, quer seja fake news, discurso de ódio, tudo na ordem do subjetivo, da cabeça de um juiz. E quando você tem a possibilidade da indicação de um advogado pessoal, de um homem que foi solto em circunstâncias muito estranhas da cadeia para se tornar, numa eleição que, ao que tudo indica, foi parcializada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral e que se tornou novamente presidente da República, há um conjunto de fatores que levam o quê? A que a gente faça críticas acerbas a esse tipo de aproximação imoral. E aí você faz uma crítica acerba a essa aproximação imoral, você é golpista? Você está atacando a democracia? Não, quem está atacando a democracia é, primeiro, essas pessoas que criminalizam a opinião e, segundo, essa autocensura de jornalistas, influenciadores, políticos e empresas de comunicação que internalizaram o medo, o receio e a censura do país. E quando você tem censura internalizada no país, você tem, volto a dizer, uma ditadura subliminar de uma opinião única, que é pior, que se traveste de democracia. Eu queria aproveitar e fazer uma provocação para a Geisiane, para colocá-la nessa conversa gostosa. Geisiane. Conversa gostosa. A gente tem aqui no Brasil o Executivo e o Legislativo. Eles tiveram voto, né? Existe... Até foi um debate que eu tive com o pessoal do Brasil Paralelo ano passado. Existe a legalidade do voto, mas não existe legitimidade porque o sistema está podre, né? Você tem Tiririca sendo eleito com 70 mil votos versus Adrilles, que teve 100 mil votos e não se elegeu. É o quórum, é o quociente eleitoral que o pessoal tanto fala e tanto critica, porque tem 32 cálculos que você tem que fazer para conseguir chegar no resultado final do que faz uma cadeira no parlamento. Mas esses, para se mobilizar, deputado, senador, deputado estadual, que nem o Tomé, eles têm que conversar, falar com a base, fazer reunião, tomar café, fazer articulação, falar com o governador, falar com o presidente, para pegar emenda. Isso acontece. Esse trabalho todo de bastidor é normal. Agora, o ministro do Supremo fazer trabalho de bastidor com político, isso daí é totalmente imoral. Pega como exemplo os ministros e os justices e os magistrados das Supremas Cortes pelo mundo inteiro. Isso é um descalabro institucional. Fere de morte a liturgia do cargo, minha querida Geisiane. Exatamente, Marco Antônio. O nosso Estado está totalmente anômico. Nisso, a Adrilles tem razão. A sociedade está totalmente adoecida porque há um claríssimo desequilíbrio entre os poderes. O judiciário ele não tinha que estar atuando politicamente como ele faz todos os dias dentro da nossa sociedade. Tudo isso já é normalizado. Não nos causa espanto ver a manchete de que o Alexandre, o Lewandowski estavam jantando, estavam num churrasco, vejam só vocês, certamente de picanha, do Lula. Então isso já não nos causa espanto e isso já é um problema porque é um sintoma da ditadura. A gente começa primeiro a se autocensurar, então a gente começa a escolher muito bem quais palavras usar, quais nomes citar e como é que a gente vai colocar cada frase. Então a gente já começa a ter um problema para opinar a respeito, não só para opinar, mas para apontar mesmo fatos que acontecem dentro da realidade do judiciário. E junto com isso vem essa normalização, essa imposição, na verdade, de normalização de que é normal essa atuação política do judiciário. Vale ressaltar que nesse encontro aí estava o Paulo Pimenta
que ontem, antes de ontem, a PGR suspendeu o processo de investigação dele e ele tinha ocultado imóveis durante ali o período de campanha e tal. Esse cara, ele era envolvido, tinha nome na planilha da Odebrecht e ele fez uma piada semana passada, o apelido dele era Montanha e ele fez uma piada semana passada dizendo que ele recebe, na verdade, uma montanha de votos. Então veja, a gente tem pessoas que são ditatoriais, que são autoritárias e que ao mesmo tempo debocham da cara do eleitorado, debocham da população, tanto os representantes que foram ali eleitos pela força do voto, quanto os que nem isso receberam. Eles não recebem voto. Esses juízes aí do STF, nenhum deles é voto. É simplesmente ali um jogo político. É também importante colocar nessa conta que o Alexandre de Moraes, há umas 2 semanas, estava reclamando que ele tinha pouco acesso ao Lula. Muito provavelmente a Janja barrava ali um pouco, porque é ela que está responsável, o Lula não tem acesso ao celular, ele não tem celular, quem faz essa frente é a Janja, a primeira-dama do país. E ela meio que estava barrando aí esse encontro e o Alexandre estava incomodado com isso. Por quê? Porque o Alexandre, muito provavelmente, quer influenciar diretamente na próxima indicação do STF, na próxima indicação do ministro do STF. Então, veja, a gente tem um juiz... Cara, é uma piada de mau gosto. A gente não pode rir de piada nesse país, vale lembrar. Mas é uma puta de uma piada de mau gosto. A gente tem um juiz que, além de ter ali toda uma autocracia dentro dos autos, dentro de como ele conduz a lei... Como eu já disse aqui, a lei não tem mais racionalidade, a lei é a subjetividade e nesse momento é a pessoa do senhor ministro Alexandre de Moraes. Além disso, a gente tem o cara atuando ativamente para quem é que vai ser o próximo que vai ocupar o cargo. E esses caras, eles vão ficar lá até os 75 anos, tem chão ainda para isso. O Gilmar Mendes foi indicado pelo FHC, o FHC saiu do país em 2002, saiu do governo dele. E até hoje a gente tem um cara lá dentro. Então é esse que é o cenário. É óbvio que isso uma hora ia estourar no que a gente vê hoje, numa ditadura. Mas eu queria só fazer uma ponderação. Claro. Em relação a tudo que você falou, Adriles. Eu concordo com vocês dois. E eu vejo que tudo isso que está acontecendo está levando as pessoas a terem medo de voltar para as ruas. Exato. E as ruas é o equilíbrio do país. Concordam? É nas ruas que nós equilibramos o país. Nós vimos lá atrás a importância da nação brasileira nas ruas. Aí eu vou contar um pouco da minha história. Eu subo em caminhões há mais de 10 anos. Eu nunca tive nenhum tipo de problema, de processo, de nada relacionado a Supremo Tribunal Federal ou eventualmente a algum senador ou algum deputado ou qualquer um que tenha ficado desconfortável com as coisas que eu falo. E aí eu vou dizer o porquê de tudo isso. Porque a gente não ataca nunca a instituição ou a pessoa física. Você bate nas decisões. Nós temos o direito de discordarmos das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Nós temos o direito de discordarmos das decisões do presidente Lula. Isso é democrático. Nós podemos sim estar nas ruas de maneira ordeira, democrática, aliás, como nós fizemos ao longo dos últimos 10 anos. Alguém de vocês se recorda de algum tipo de violência ocasionada em alguma manifestação da direita? Zero. Nunca houve uma vidraça quebrada, nunca houve uma lixeira virada. Muito pelo contrário, as pessoas ao final cumprimentavam os policiais, agradeciam porque eles estavam lá fazendo segurança, limpavam as ruas e da mesma maneira que aquelas famílias iam para as ruas, voltavam para as casas em segurança e se manifestando. Então, eu queria fazer aqui um chamado a vocês da nação brasileira, que a gente comece novamente a nos organizarmos para estarmos sim nas ruas, defendendo as nossas pautas democráticas, de direita e conservadoras. Eu concordo ipsis literis com você se a gente tivesse numa situação normal, de uma democracia normal. Mas, por exemplo, se a gente sai às ruas com uma pauta específica do tipo impeachment de Alexandre de Moraes, fazendo críticas acerbas, como você bem disse, não a pessoa física, mas as suas decisões arbitrárias têm colocado gente na cadeia, gente sob censura prévia, gente perseguida. Exilado. Isso, eventualmente, pode ser interpretado como um ataque vil às instituições, porque essas pessoas, elas se colocaram no lugar das instituições. Se você faz uma crítica acerba ao Gilmar Mendes, ao Lewandowski, ao Alexandre de Moraes, parece que há uma interpretação, uma conotação que você quer que o STF caia, que a instituição caia, que os poderes se deslegitimem, e que não é. A gente está fazendo uma crítica acerba a alguém que eu acho que está conspurcando a instituição. E eu sempre digo aqui uma coisa, Tomé. Desde os anos 90, e você acompanha a política tão bem quanto eu, você é parte integrante da história política do país, você ouve fora Collor, fora Lula,
fora Fernando Henrique, fora Bolsonaro, fora Dilma. Por que você não pode dizer fora Alexandre de Moraes? Qual a razão? Você pode dizer, mas aí que tá, que é onde a gente tem que tomar um certo cuidado. A nossa crítica não é ao Alexandre de Moraes. Eu discordo. É as decisões. Não, eu discordo. A instituição, não, eu discordo. Peraí, A instituição, ela não é uma coisa abstrata, ela não existe. É uma pessoa. Calma, vamos E lá. ele Vamos lá, comanda pessoal, aquela vamos lá. instituição. Ele é um ministro. A crítica é a decisão do ministro. Sim, mas é uma pessoa. É esse que é o ponto. A decisão, ela sai de uma pessoa, ela não sai sozinha de uma instituição. Mas é por isso que a gente se coloca muitas vezes em alguma situação que nós não queremos estar. Bolsonaro você não pode pode, ser não. legítimo. Claro que não. Claro, Veja, mas claro é que não. legítimo É eu claro. apontar que aquela Mas é pessoa claro é que tem. responsável. Aí é uma outra Peraí, discussão. gente. Aí é uma outra discussão. Vamos organizar a bagaça aqui, senão ninguém entende o que está acontecendo. Então, eu estou vendo várias provocações. Deixa o Tomé fechar o raciocínio para a gente encaminhar o debate. Nós podemos sim não concordarmos com decisões tomadas por qualquer político, principalmente por ministro da Suprema Corte. Agora, o que a gente não pode fazer é atacar a instituição. A instituição... Não, vamos lá, nós não estamos fazendo isso, mas a gente viu isso acontecer várias e várias vezes. É aí que eles pegam a deixa para vir para cima de nós. Então vamos usar a nossa inteligência e passar a bater em decisões. Mas dá um exemplo Nós de ataque à precisamos... instituição. Dá um exemplo concreto, objetivo. Eu já ouvi várias vezes dizerem que tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Mas ninguém tá fazendo isso. Nós não estamos fazendo, mas eu já ouvi várias vezes dizer que tem que pegar a cabeça do ministro e rachar no chão. Isso, desculpa. Eu já vi gente Isso jogando me cabeça perdoa. com a cabeça. Isso é uma coisa. Com a cabeça do Então, eu Bolsonaro. também vi, mas Mas a gente não pode justificar o errado, o certo com o errado. Não dá pra fazer isso, Mas amigos. liberdade